Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast. Hoje contamos com um dos mais respeitados juristas brasileiros para tratar de um tema em plena efervescência, o encontro entre o direito e a arte. Nosso convidado é Marcílio Toscano Franca Filho, procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, o que já o levou a chefiar, entre outros, a força-tarefa do Patrimônio Cultural do Tribunal de Contas do Estado e professor no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena equipes e ensina a disciplina de Direito da Arte. Sua atuação transcende as fronteiras brasileiras. É árbitro em cortes como a da OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra, no Tribunal de Arbitragem para o Mercado da Arte em Roterdã e membro de estruturas internacionais como o Grupo de Trabalho da Unidroit sobre objetos culturais órfãos. Entre suas credenciais acadêmicas estão o doutorado pela Universidade de Coimbra e o pós-doutorado no European University Institute em Florença e visitas a universidades europeias de renome como Turim, Pisa, Ghent e a Universidade Livre de Berlim. O professor Franca também integra redes e associações como a International Law Association, a International Art Market Studies Association, o Instituto Nacional de Direito da Arte, na Itália, além de ser coordenador da Rede Brasileira de Direito e Literatura e autor de Manual de Referência em Direito da Arte, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2012. Prepare-se para uma imersão rica e esclarecedora no universo do direito que cuida da arte, como patrimônio, processo legal, economia e, acima de tudo, como cultura. Professor Marcílio, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Muito obrigado, Clarita. É um prazer participar do Ornitorrinco Podcast. Professor Marcílio, como surgiu o seu interesse pessoal e acadêmico pela interseção entre o direito e a arte? Houve algum caso ou experiência marcante? Clarita, eu tive a chance de crescer em uma boa biblioteca em casa. Então, os temas da pintura, da música, da literatura sempre permearam a minha infância, minha adolescência. Meus pais sempre incentivaram esse contato. Então, esses temas culturais, de alguma forma, moldaram a minha formação. Especificamente, o interesse pelo direito da arte, eu posso dizer que eu já, no mestrado e no doutorado, eu já misturava algumas referências culturais às minhas pesquisas jurídicas, mas a primeira vez que eu ordenei esse conhecimento, que eu estudei de forma mais sistemática o direito da arte, ou esse diálogo entre direito e arte, foi quando eu fui para Florença fazer meu pós-doutorado no Instituto Europeu. No Instituto Europeu, eu tinha ido realizar uma pesquisa pós-doutorado sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse mesmo acordo que ainda hoje está aí finalizando as negociações para aprovação. Pois bem, quando eu cheguei em Florença, um amigo meu, historiador, ele me falou que a sua área de pesquisa era exatamente a utilização de obras de arte para reforçar argumentos históricos. Aquilo me impressionou muito. Eu comecei, então, a pesquisar, pedir aí sugestões de bibliografia. Enfim, quando eu terminei aquele meu ano de pós-doutorado em Florença, eu tinha 2 livros prontos. O tal livro original, projeto inicial, sobre a União Europeia e o Mercosul, um livro, e um outro livro que era exatamente esse contato inicial, essa sistematização inicial sobre as muitas possibilidades de conversa entre o direito e a arte. Um livro que se chamou A Cegueira na Justiça, publicado em 2011, um livro que me deu muitas alegrias, foi finalista do Prêmio Jabuti e que é pioneiro no Brasil nesses temas de direito da arte, de legal design. Foi basicamente assim que eu comecei esse interesse pelo direito da arte. Qual seria, na sua visão, a formação essencial para quem deseja atuar na área do direito das artes? É imprescindível ter formação jurídica ou pessoas de outras áreas podem ingressar nesse campo por meio de um mestrado ou pós-graduação? Olha só, na década de 50, um jovem rapaz escreveu uma carta para um juiz da Suprema Corte americana chamado o juiz Felix Frankfurter. O rapazinho, seus 14, 15 anos, nessa carta perguntava ao juiz o que é que ele deveria estudar, quais os manuais, que autores ele deveria estudar, para no futuro ser um grande jurista. O menino dizia que tinha interesse pelo direito e tal, perguntava ao ministro da Suprema Corte, o ministro ainda hoje reputado como um dos grandes juízes, justice, que a Suprema Corte americana teve, o que é que ele deveria fazer para seguir essa carreira de um jurista de sucesso. E a resposta do juiz Felix Frankfurter é muito curiosa, porque ele diz, olha, não se preocupe nessa altura da vida com manuais, autores jurídicos, livros de direito penal ou de direito constitucional. Se preocupe em alimentar a sua aula com fontes de criatividade, boa literatura, boa música, boa poesia. Isso sim é que vai fazer de você um grande jurista. Portanto, talvez conhecimento técnico auxilie, sem dúvida, alguém a ingressar
ingressar nessa área do direito da arte. Mas mais do que isso, é preciso essa curiosidade inicial para esses temas da arte. Eu não acredito que alguém seja um bom jurista de direito da arte se antes ele não se interessar genuinamente pelos temas da cultura, da arte. E isso não tem nada de requintado, digamos assim. Isso não tem nada de difícil, digamos. Precisa estar atento ao que há ao redor nosso em termos de literatura, de cultura, de música, e a partir daí certamente surgirão os aprofundamentos técnicos necessários para se exercitar essa profissão de jurista de direito da arte. Aí você me pergunta se é preciso, de fato, ter uma formação jurídica. Sim, para atuar nessa área, uma formação jurídica é necessária para enfrentar essas questões jurídicas, mas não exclusivamente jurídica. Certamente, um bom jurista dessa área de direito da arte também deve ter conhecimento de história da arte e antropologia da arte, economia, certamente. Aliás, o Northrop Frye, um escandinavo que escreveu sobre o papel da arte e da literatura na capacidade de melhorar a criatividade e conexões imprevistas, na mente humana, ele fala que, de fato, para todos os tipos de profissionais, é recomendado o recurso à literatura, o recurso à arte, porque somente elas vão, de fato, fazer com que o profissional dê o pulo do gato, tenha uma criatividade na solução de problemas que não teria se não tivesse acesso a esse recurso. Em termos acadêmicos, Dr. Marcílio, há espaço no Brasil para pesquisas interdisciplinares de direito, história da arte e patrimônio cultural? Essas pesquisas têm sido mais comuns ultimamente? É um espaço enorme, um espaço generoso para esse tipo de pesquisa multidisciplinar. Na verdade, isso não tem nada de novo. Desde quando, há mais ou menos 150 anos atrás, 130 anos atrás, Tobias Barreto, ele passa num concurso para ensinar na Faculdade de Direito do Recife. E com ele traz para a Faculdade de Direito do Recife o ensinamento da literatura, da história, da poesia, da economia, ou seja, Tobias Barreto inaugura, digamos assim, um pensamento amplo, um pensamento transdisciplinar no mundo do direito. Naquela altura, não precisa dizer, todo mundo sabe, havia duas faculdades de direito e esse papel formador de Tobias Barreto foi fundamental para criar uma efervescência cultural na Faculdade de Direito do Recife, ao ponto de ainda hoje ela ser conhecida como a Casa de Tobias Barreto. Portanto, esse diálogo entre o artístico e o jurídico de uma maneira geral não é novo. Isso vem apenas se ampliando, se consolidando nos últimos anos, de modo a alcançar novas possibilidades. O diálogo entre direito e cultura pop, direito e ópera, direito e rock and roll, etc. Portanto, há um espaço enorme, há um universo em expansão, eu diria. A cultura não é estática, logo esse diálogo também não é estático. Professor Marcílio, há cursos ou pós-graduações no Brasil específicos sobre o direito da arte? Ou quem deseja trabalhar nessa área ainda precisa construir os seus caminhos de forma muito própria e de forma muito autodidata? Clarita, não há, de fato, um mestrado específico sobre direito da arte no Brasil, tampouco uma especialização só tratando desses temas. Todavia, em boas universidades públicas e privadas no país hoje em dia, já é possível tanto cursar-se disciplinas sobre esses temas, como também defender monografia, dissertações, teses sobre os temas do direito e da arte. Você pode fazer um mestrado em direitos humanos, em direito econômico, em direito constitucional, em direito civil, em direito privado, e enfrentar esses temas. E nós, no Brasil, já temos um qualificado quadro de docentes, de pesquisadores, orientando excelentes dissertações e teses nessa área. Bom, mas o fato é que o mundo está cada vez mais global e os alunos de direito cada vez mais empenhados em enfrentar o mercado de trabalho mundo afora. Então, é possível. Hoje eu já encontrei vários casos de alunos e ex-alunos que vão ao exterior fazer bons cursos de especialização, especificamente direcionados, vocacionados a essas questões do direito da arte. Em Roma, a Universidade Luiz tem um muito bom, a própria Sotheby's, a Christie's também tem cursos de especialização direcionados para formar advogados nesse campo do direito da arte. Há uma associação chamada AASCA, uma espécie de instituto de pesquisas localizado na Itália, que anualmente celebra também um curso de especialização sobre crimes com obras de arte, como combater esses crimes com obras de arte. Portanto, tanto na esfera nacional como globalmente, é possível se encontrar já excelente formação nessa área do direito da arte. O Ornitorrinco Podcast faz uma errata. Northrop Frye é canadense. Quem apresentou o autor para essa podcaster foi um amigo realmente escandinavo e por isso essa associação indevida. Fica aqui a correção.
Professor Marcílio, quais são, na prática, os principais ramos de atuação do advogado que escolhe trabalhar com arte? Estamos falando só de litígios ou há consultorias, compliance, perícia, contratos, mercado internacional? Antes de ir responder essa sua questão, deixa eu dizer que, por coincidência, acabei de terminar um livro do Papa Francisco, um livro chamado Sobre a Poesia, em que o Papa Francisco defende exatamente a utilização cada vez maior da poesia nos seminários, nas faculdades, dado esse papel que ela tem de favorecer o autoconhecimento e o conhecimento do outro. É interessante que dialoga exatamente com a citação que você fez de Northrop Frye. Pois bem, os campos de um advogado da arte, de um jurista da arte, são enormes. Eles vão tratar disso de maneira assim, mais concisa só na área de litígios, ou seja, do advogado que vai, de fato, à barra dos tribunais, direito público, direito privado, direito do consumidor, no direito público, tributação da arte, direito penal, no direito privado, direito civil, questões de registro, propriedade intelectual, parará. Há uma área enorme. Paralelamente a essa área, digamos, litigiosa, há toda uma outra área que vai desde os sistemas de solução alternativa, de solução consensual de problemas, advogados que atuam com arbitragem nessa área, câmaras especializadas, isso. E ainda há toda uma área, digamos, preventiva do advogado que orienta galerias, artistas, museus a como não se meter em confusão, digamos assim, nessa área, na hora de adquirir, de contratar, de vender. A área de seguros é enorme. Portanto, há imenso mercado nessa área para jovens profissionais, para escritórios de advocacia já consolidados. Quem são os potenciais clientes desse serviço jurídico? Uma gama enorme: colecionador, a seguradora, o museu, a entidade pública, a entidade privada. É um mundo enorme a ser explorado aí, que um único dado dá a dimensão desse mercado. Um relatório anual do Banco Suíço UBS, que faz uma espécie de um panorama anual do mercado de arte, registra que hoje o mercado de arte, digamos, oficial, que se tem conhecimento, está avaliado em transações de cerca de 50 bilhões de dólares hoje no mundo. Paralelamente a esse mercado, digamos, que está claro, que é visível, há todo um mercado, digamos, mais discreto. Às vezes as pessoas não querem que ninguém saiba que esses colecionadores têm um Picasso em casa, então compram, vendem com maior discrição, e isso não aparece nas estatísticas oficiais. Além do mais, nesses 50 bilhões não aparecem os serviços indiretos, seguradora, uma consultoria, uma restauração. Só em termos de serviços, transações diretas, 50 bilhões de dólares. É óbvio que o mercado de 50 bilhões de dólares exige questões jurídicas, levantam questões jurídicas as mais diversas e que exigem segurança, previsibilidade. Daí a importância desse advogado. O mercado do direito da arte no Brasil é ainda restrito aos grandes colecionadores, instituições, ou a demanda já é mais ampla, incluindo um mercado médio ou um mercado emergente? Há uma demanda, sem dúvida alguma, muito democrática no mercado da arte. Esse fenômeno da democratização, da ampliação do mercado de arte, ele começou a tomar ainda mais força durante a pandemia. Não preciso lembrar a ninguém que durante a pandemia, todos nós trancados em casa, as pessoas que muitas vezes nunca tinham ido a uma vernissage, nunca tinham participado do leilão, se animaram a dar um lance no leilão eletrônico, a ver uma exposição online. Enfim, com a pandemia ficou muito evidente que o que sobrava para nós, a coisa que verdadeiramente era importante, era a cultura. A partir da pandemia, então, o mercado de arte ele se ampliou e se democratizou. Hoje você tem muito mais gente comprando, vendendo, colecionando, produzindo. Então, o mercado de arte brasileiro ele é muito amplo, não está concentrado nos grandes colecionadores. Sim, nós temos grandes colecionadores que disputam espaço com os grandes colecionadores internacionais, mas também temos pequenos colecionadores, jovens colecionadores iniciantes que se entusiasmam pelo tempo, se apaixonam por uma obra, por outra e começam a formar suas coleções. Gente que, digamos, gente mais sênior, que reúne a sua coleção e decide mostrá-la em público, cria um espaço, uma fundação. Isso é cada vez mais comum. Ou seja, o nosso mercado é um mercado bastante amplo, é um mercado, inclusive, que justamente porque a arte brasileira ela é muito boa, ela é muito apreciada mundo afora, aqui dentro e fora. Os jovens artistas também precisam de um certo amparo, uma orientação jurídica. Você pode bem imaginar que um jovem artista, um pintor, um escultor, ele não está obrigado a saber detalhes do mundo da burocracia
garantia jurídica de exportar uma obra, como é a declaração do imposto de renda, como é a sua previdência social, e daí a importância de advogados de todas as áreas para esse tipo de mercado. Quais são os tipos de casos que mais aparecem no Brasil envolvendo o direito da arte? Falsificações, exportações ilegais, questões de herança, direitos autorais, ou há outras frentes importantes? O mercado brasileiro, como eu disse, é um mercado extremamente grande e diversificado em termos de valores de obras, de formatos de obras, de temáticas. E isso tem feito com que os próprios casos jurídicos legais que aparecem, que vêm à tona, tenham também enorme diversidade. Primeiro é preciso se sublinhar que esse mercado de arte, de bens culturais de uma maneira geral, é um mercado um tanto discreto. Não é todo caso que vem à tona. Quem compra um quadro que se vê envolvido no esquema de falsificação, quem compra um quadro falso não quer, muitas vezes, que aquela notícia venha a público, porque toda uma coleção, todo um acervo agora pode ser colocado em xeque. Então, diante disso, são poucos os casos que aparecem e que vêm à tona. Nesses casos, nesses poucos casos que vêm à tona, a diversidade é enorme. Então, há questões de herança, questões contratuais entre artista e galeria, entre proprietário e artista, há questões tributárias, há questões penais de lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, essas questões penais ficaram tanto populares, chamemos assim, por conta de episódios como a Lava Jato, caso Águas Espraiadas, o José Carlos Abadia, enfim, questões penais, cíveis, uma diversidade enorme. E, paralelamente a isso, esse mundo da arte é relativamente um mundo em que as pessoas se conhecem, né? Isso é óbvio, como qualquer setor do mundo jurídico, você vai se inteirando melhor dele, então você recebe notícias e toma conhecimento de fatos que também abrangem uma diversidade enorme de situações. Na sua experiência, quais são os maiores desafios éticos e práticos enfrentados pelos advogados que atuam no mercado da arte? O desafio ético talvez seja o problema do conflito de interesses. Como esse ainda é um mercado em que conta com poucos profissionais especializados, ou seja, são poucos os advogados, são poucos os peritos, são poucos os árbitros, dado essa quantidade menor de profissionais, é o caso de se ter muito cuidado com conflitos de interesse. Um perito vai ganhar uma percentagem na valorização do quadro, ou alguém que é curador de um museu, de uma galeria, e também tem uma relação muito próxima com um determinado artista. Ou seja, esses problemas são problemas éticos graves que não se restringem ao Brasil. Quanto a problemas, digamos, práticos, os problemas práticos eles são de ordens bastante diversificadas. Podem dirigir-se, por exemplo, na direção da falta de transparência das informações, da assimetria informacional, as questões de avaliação. O mercado ainda está muito suscetível à subjetividade, às vezes, os preços dos bens culturais, não é das obras de arte, mas dos bens culturais de maneira geral, uma moeda antiga, um selo antigo, enfim, um santo barroco, os preços são muito, entre aspas, irracionais, é difícil você ter uma precificação mais objetiva. Então, isso causa problemas, muitas vezes, nesse mercado. Até a própria formação. Como não há, nas faculdades de Direito, ordinariamente, uma cadeira de Direito da Arte, quem vem a atuar em Direito da Arte é alguém que, durante muito tempo, atuou, se especializou em Direito Civil, ou em Direito Tributário, ou em Direito Penal, e, às vezes, não ter essa sensibilidade que tratar de obras de arte requer. Até mesmo o julgador, o juiz que está habituado a lidar com outros temas, ao avaliar uma questão de direito da arte, ele se vê diante de problemas práticos, técnicos, muitas vezes são difíceis de contornar, difíceis de decidir. O senhor exerce um papel relevantíssimo no Tribunal de Contas da Paraíba. Em que medida o tribunal ou os órgãos de controle podem ou devem atuar para proteger o patrimônio artístico e cultural? Os tribunais de contas, em geral, eles têm um papel cada vez mais importante nessa seara. No exterior, isso já é consolidado. Tribunais de contas como o Tribunal de Contas da França, o Tribunal de Contas da Itália, o Tribunal de Contas de Portugal, da Espanha, todas essas cortes de contas têm lidado com casos envolvendo o patrimônio cultural e um raciocínio que também se entrega ao Brasil, que é o seguinte: o patrimônio cultural é parte do patrimônio público. E se é parte do patrimônio público, se sujeita a, digamos,
digamos, jurisdição dos tribunais de contas. No Brasil, especificamente, a atuação dos tribunais de contas é enorme. Posso dar um caso concreto. Todos se lembram do incêndio do Museu Nacional. Logo após o incêndio, por exemplo, do Museu Nacional, o Tribunal de Contas da União abriu uma inspeção específica para tratar do tema dos museus universitários. O Museu Nacional era vinculado à Federal do Rio de Janeiro e, a partir daquele caso, o Tribunal de Contas da União resolveu, então, investigar qual era o estado de conservação dos museus ligados às universidades federais. Isso é um caso pontual. O Tribunal de Contas de Pernambuco também tem uma atuação muito curiosa, muito interessante, muito competente, na verdade. Eles, há uns anos atrás, fizeram uma auditoria de engenharia sobre o estado de conservação das igrejas que eram tombadas em Pernambuco. Como é que estava o estado de conservação? Como é que está isso? Bom, justamente para evitar casos como aquela tragédia que houve há pouco em Salvador, do desmoronamento de uma igreja. E a atuação dos tribunais de contas se estende aí para uma série de aspectos, a contratação dos museus, se há seguro para as peças, as questões de dação e pagamento. É possível que alguém, para saldar uma dívida tributária, uma dívida previdenciária, entregue ao Estado quadro ou escultura. Então, quem avalia isso? Como avaliar esse bem a título de dação e pagamento? Então, essas questões todas envolvem o juízo do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, seja ele o Tribunal de Contas do TCU, seja os tribunais estaduais. Existe, na sua opinião, uma política pública consistente no Brasil para a preservação do patrimônio artístico ou ainda estamos fragmentados? De fato, esse é um problema grave, porque num cenário onde as demandas públicas são enormes, constantes, frequentes, ilimitadas, eu diria, a demanda pelo patrimônio cultural muitas vezes é relegada ao segundo plano como se não fosse menos importante ou fosse supérfluo para uma determinada comunidade ou determinada população. O gestor público, muitas vezes, naquele dilema entre atender uma despesa X ou a despesa de preservação do patrimônio cultural, ele prefere relegar para um segundo plano, uma segunda opção, a proteção do patrimônio cultural. E isso tudo faz com que muitas vezes a política pública de cultura seja muito discreta. Apesar de, nos últimos anos, vários gestores públicos, governadores, prefeitos, presidentes e tal, já terem percebido que associar o seu nome, a marca da sua gestão ao tema da cultura é criar uma agenda extremamente positiva. Prefeito, o governador que investe na restauração do centro histórico, que investe na construção de um museu, ele cria toda uma aura de ligação à cultura, de alguém que tem um conhecimento, enfim, e, sem dúvida alguma, pode extrair desse fato dividendos altamente positivos. Então, ou seja, embora no Brasil a política cultura esteja muito longe de ser algo difundido, consistente, amplo, há já preocupações aqui ou acolá de determinados gestores em, de fato, aprofundar uma política pública de valorização da cultura e do patrimônio cultural. Por que isso? Porque já se percebeu que o patrimônio cultural ele pode ser fonte de renda com o turismo, com investimentos, toda uma economia criativa que circula patrimônio cultural de restauradores, de arquitetos e tal. Enfim, pode gerar, como eu disse, uma agenda francamente positiva para esses gestores públicos. O senhor vê um espaço ainda maior possível de participação dos tribunais de contas na fiscalização de gastos e políticas públicas relacionadas a museus e patrimônio cultural? Esse também é uma área em franca expansão. A atuação dos tribunais de contas nessa matéria, ele desconhece limites porque o mundo da cultura está interligado com outras questões imensas. Acho que um exemplo concreto diz bem, reforça bem esse argumento. O Tribunal de Contas da União e vários tribunais de contas estaduais têm preocupações cada vez maiores com as questões ambientais, inclusive de mudanças climáticas. E essas questões, tanto de meio ambiente como mudanças climáticas em específico, elas lidam muito com as questões de patrimônio cultural. Ora, o Brasil tem inúmeras igrejas, inúmeros fortes na beira de rios, na beira-mar, que se há uma elevação do nível dos oceanos, do nível das águas por conta das mudanças climáticas, isso certamente vai levar embora capelas, igrejas barrocas, fortificações que fazem parte exatamente do nosso patrimônio cultural. Por que isso é importante? Porque preservar esse patrimônio cultural ele é importante, porque o patrimônio cultural é a nossa memória mais viva. Quando eu conheço, toco, vejo uma fortificação,
fortificação antiga, uma igreja antiga, quando um objeto cultural, um patrimônio cultural, é como se eu estivesse, de fato, me conectando com a minha noção de brasilidade, de paraibanidade. Isso conforma a minha noção de pertencimento àquela comunidade. E pertencimento quer dizer cultura. Em outras palavras, quando se protege o patrimônio cultural, na verdade, eu estou protegendo a própria noção de humanidade. Esquecer o patrimônio cultural mesmo que nos animalizar, nos tornar animais. Em termos de legislação, doutor Marcílio, o Brasil está atualizado, está consoante a melhor legislação internacional no tocante ao direito da arte? Se não estiver, quais são os desafios legislativos que podemos enfrentar? Qual é uma agenda positiva para o nosso parlamento em termos do direito da arte? Clarita, primeiro é preciso se sublinhar o fato de que o Brasil não tem um apagão normativo em termos de direito da arte. Se formos contabilizar as normas hoje em vigor no país que tratam do mercado de arte, do artista, do colecionador, dos museus, há por aí quase 50 normas entre leis, leis federais, decretos, leis, a própria Constituição e atos, decretos, enfim, e atos ainda mais específicos, portarias e tal. Isso só no plano federal, quase 50 normas. Além disso, há uma infinidade de outras normas estaduais e municipais. Portanto, o cenário é de um emaranhado normativo bastante denso, muitas vezes complicado de aplicar, muitas vezes contraditório, confuso, o que causa, sem dúvida alguma, dificuldades para um advogado de direito da arte. Bem, talvez uma agenda positiva começasse por uma consolidação, digamos assim, uma iniciativa de aperfeiçoar e harmonizar essa legislação. Há uns anos, há 2 anos, eu escrevi junto com a professora Cláudia Lima Marques, do Rio Grande do Sul, um artigo na Folha de São Paulo em que propunhamos exatamente uma codificação para patrimônio cultural, a legislação do patrimônio cultural, à semelhança do que já há, por exemplo, na França ou na Itália, um código do patrimônio cultural. Ora, fazer um código nunca é uma atividade, nunca é uma proposta legislativa simples, é extremamente complexa, difícil, demorada, custosa, mas precisamos começar a pensar em algum tipo de harmonização, de racionalização da legislação cultural brasileira, cujo núcleo hoje em dia ainda é um decreto-lei de 1937, o decreto-lei 25/37, da era Vargas, portanto. Então, um decreto-lei tem quase 90 anos, 1937, tem quase 90 anos e ainda é a pedra fundamental, o eixo central da nossa legislação sobre patrimônio cultural. Então, estados como o Ceará, por exemplo, conseguiram já ter um código estadual de patrimônio cultural. Talvez esse seja o principal ponto hoje da agenda legislativa em termos de patrimônio cultural. Se isso não for possível, eu reconheço que é difícil conceber um código tão complexo que envolve tantos interesses do colecionador, do artista, do museu. Reformas pontuais são necessárias. Por exemplo, há uma comissão hoje na Câmara dos Deputados, uma comissão do Congresso Nacional que discute a modernização da legislação sobre lavagem de dinheiro. É preciso incluir também esses temas da lavagem de dinheiro, como aperfeiçoar o controle sobre as obras de arte, para evitar a lavagem de dinheiro. Bom, o fato é que esse tipo de tema ele não passa muito longe da preocupação de parlamentares. Você tem diversos projetos de lei em andamento, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, que já tentam modernizar a legislação brasileira, propondo mudanças pontuais na nossa legislação. E quais são hoje os principais polos de estudo, pesquisa, produção acadêmica em direito da arte? Essa é uma pergunta que lhe deixa desconfortável. Certamente a Universidade da Paraíba seria uma, mas afora ela, quais outras instituições se destacam? De fato, aqui na Universidade da Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, eu tenho um grupo de pesquisas que reúne alunos que vão desde a graduação, aliás, desde o segundo grau, ensino médio, a um tipo de bolsa para alunos do ensino médio até pós-doutorando, tratam desses temas da legislação do mercado de arte, patrimônio cultural. Então, mestrandos, doutorandos, monografias de final de curso, trabalhos de conclusão de curso. Bom, paralelamente a esses trabalhos que são orientados por mim, por colegas aqui da universidade,
eu poderia, sem dúvida alguma, mencionar excelentes trabalhos que vêm sendo feitos, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, onde há também professores, inclusive professores de direito que são artistas visuais, o Marcelo Conrado, por exemplo, que também lidam com essas questões com muita competência e muita pertinência, além de outros. Além da Federal do Paraná, que tem um mestrado, um doutorado muito bem conceituado, a Universidade de São Paulo também, diversos professores, professor Gustavo Mônaco no campo do direito internacional privado, professora Silmara Quinelato no campo do direito civil, direito privado, enfim, alunos de graduação, de mestrado, doutorado que enfrentam esses temas. Além da UFPB, da UFPR, da USP, você vai encontrar professores interessados nesses temas pontualmente em outras universidades, inclusive privadas, como a Universidade de Fortaleza, a Unifor. Em suma, há hoje uma série de professores que se dedicam a esses temas, embora em nenhum currículo de graduação no país já haja uma disciplina que ensine direito da arte aos alunos. O que se normalmente vai encontrar são professores que ou ensinam essa disciplina nos mestrados, nos doutorados, ou professores que inserem esses temas do direito da arte nas suas disciplinas habituais de direito privado, de direito constitucional, de relações internacionais, como eu sei que você faz, por exemplo, lá no IDP com as suas disciplinas de relações internacionais, de comércio internacional. Agora, no exterior já há centros consolidados de pesquisas relativamente a direito da arte. A Universidade de Lisboa, por exemplo, tem excelentes professores que se dedicam a esse tema. O professor Fernando Loureiro Bastos, por exemplo. E na Itália, em Roma, em Turim é um centro de referência importantíssimo sobre essa questão, e coincidentemente a começar pelo ex-reitor da Universidade de Turim, o Gianmaria Aiani, que é um nome de referência. Enfim, na França também, na Alemanha, a Alemanha tem autores de referência na literatura especializada. Enfim, é possível já encontrar, tanto no Brasil como no exterior, boas universidades que se dedicam a pesquisar esses temas. E isso significa, obviamente, também bons eventos, escritórios de advocacia, etc. Professor Marcílio, artes visuais, pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia, arte digital, instalações, artes urbanas, música, artes cênicas, ou seja, o teatro, a dança, a ópera, circo, performance art, cinema, literatura, arquitetura, artes aplicadas, design de móveis, joias, moda, cerâmica, entre esses diversos tipos de arte. Quais são as mais consumidas ou economicamente mais movimentadas no Brasil atualmente e quais são as mais promissoras para o especialista do direito em arte? Do ponto de vista de detecção desse panorama, a gente tem que fazer um corte daquilo que aparece no radar, aquilo que de fato pode ser constatado e aquilo que, digamos, é mais discreto, que está abaixo do radar, que navega por baixo do radar. Não porque ele existe, não. Porque muitas vezes, como eu disse, o comprador e o vendedor de arte são pessoas discretas que não querem colocar a sua coleção aí show-off. Então, do ponto de vista do que é detectado pelo radar, há uma enormidade de manifestações. O Instituto Itaú Cultural, por exemplo, faz habitualmente uma série de estatísticas sobre essa economia da cultura e detecta, primeiro, a variedade dessas manifestações. Se consome muito no Brasil e com uma diversidade enorme de bens culturais, desde cinema e teatro até obras de artes visuais, né? Esculturas, pinturas, desenho e tal. Então, não se pode, digamos, apontar em específico, essa é a queridinha do brasileiro consumidor. Há uma diversidade enorme, o que é muito bom para os advogados, para os juristas que atuam nessa área, né? Que abre campos para lidar com o direito do teatro, direito do espectador de cinema, direito do cinema, direito da ópera, direito das artes visuais especificamente, direito do colecionismo. Então, há um mercado, há diversas subdivisões do direito da arte que permitem aí uma atuação do escritório, do profissional do direito. É importante que se diga que o Brasil já tem excelentes escritórios e profissionais de direito já atuando nessa seara há algum tempo. Então, não é novidade nenhuma. Embora esse nome, direito da arte, o droit des arts, o construir, embora isso seja relativamente recente aqui no Brasil, mesmo quando não se tinha essa concepção que essas transações comerciais em torno do artista e da obra de arte performavam em um ramo novo, autônomo do direito, já havia transações econômicas que demandavam advogados envolvendo herança de bens culturais importantes,
importação, exportação de bens culturais. Basta ver que, se formos pesquisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde o mercado, digamos, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde esse mercado de bens culturais ele é mais aquecido, vai se encontrar decisões antigas dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, relativamente a bens culturais. Professor Marcílio, os museus são métodos de prover ao grande público o acesso a obras de arte que, de outra forma, esse grande público não poderia acessar, seja porque essas obras fazem parte de coleções privadas, seja porque, de certa maneira, elas se encontravam dispersas no mundo. De certa maneira, o museu se tornou uma metodologia interessante de demonstrar ao público a evolução da arte, e por meio do acesso aos museus se aprende muito. Existem diversos aprendizados transversais de diversas áreas do conhecimento que vão desde história da arte de per se, ciência, psicologia, filosofia. Tantas coisas podemos aprender com a apreciação atenciosa e técnica, não num sentido muito preciosista, mas num sentido de acesso de filtros, de ligar diversos filtros do conhecimento humano a partir da apreciação daquela obra de arte. O museu se tornou um assunto fundamental, acredito, no processo civilizatório, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. O ecossistema de museus no Brasil, ele é bem estruturado? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? De fato, Claritão, o museu tem um papel fundamental, central dentro desse ecossistema cultural. O museu não é só aquele lugar onde se expõe um determinado acervo, mas é onde se pensa, se reflete, se pesquisa sobre esse acervo. Paralelamente, o museu tem toda uma ligação com o próprio desenvolvimento econômico de determinada região. Poderia citar aqui vários exemplos de áreas degradadas de uma cidade onde foi instalado um museu e aquilo deu vida nova àquela região. Lyon, por exemplo, tem um caso muito interessante, na região de Confluence, em Lyon. O Museu Bilbao, Guggenheim, o Museu Guggenheim de Bilbao, era uma área degradada, poluída, suja, insegura. Na hora que o museu é instalado ali, floresce toda uma economia nova de habitação, de gente orgulhosa por morar naquela região, de escritórios, enfim, tem isso também. Portanto, não é à toa que a Unesco, desde os anos 60, vem reforçando a importância dos museus. Há uma declaração da década de 60 da Unesco sobre a importância dos museus. Ela repete isso depois, de novo, nos anos 90, dizendo em suma que os museus têm essa centralidade na exibição da nossa cultura. E por que essa centralidade? Porque ao visitar um museu, eu tomo às vezes conhecimento com a minha cultura, reforçando a minha identidade, mas também conhecendo a cultura do outro, a cultura diversa, reforçando agora as noções de alteridade, de diversidade, de respeito. O museu é uma peça-chave. Daí a importância de se criar uma política museológica, com apoio, com legislação adequada. O Brasil tem um Instituto Brasileiro de Museus e uma lei específica sobre museus. É uma lei muito interessante que não protege apenas os museus, mas os museus e as coleções visitáveis também. O museu não é simplesmente, como eu disse, um amontoado de objetos que se colocam num determinado espaço, as pessoas acorrem àquele espaço para ver. Como eu disse, o museu é cuidado, pesquisa, inventário, restauração. E essa legislação brasileira atende a alguns padrões, estándares internacionais, mas, claro, há espaço aqui e acolá para melhora, digamos assim. Quando se fala em governança de museus, essas questões relativamente, por exemplo, a inventário, catalogação, isso ainda é muito frágil no Brasil. Aliás, no Brasil não lá fora. Isso não é um problema só brasileiro. Na França, por exemplo, quando a Catedral de Notre Dame incendiou-se, percebeu-se que muita coisa que estava ali em Notre Dame nunca havia sido catalogada, nunca havia sido inventariada. A França, Paris, é a cidade talvez com o maior número de turistas por ano, certo? Então esse não é um problema só brasileiro. A mesma França, por outro lado, já há muito tempo tem uma base de dados online gratuita, chamada Base de Dados Gioconda, Mona Lisa, onde é possível se consultar todas as obras de arte disponíveis nos museus públicos
franceses. Uma coisa semelhante não existe no Brasil e seria de grande utilidade, porque na hora que eu inventario, coloco à disposição da sociedade civil, eu amplio o acesso à pesquisa, ao conhecimento, o estudo sobre a proveniência. Enfim, uma coisa que também deve-se dizer é que, embora o museu tenha esse papel central, tem papel-chave na divulgação do bem cultural, dos acervos, das obras de arte, também é ladeado por outros espaços. É interessante isso. Nos últimos 40 anos, na década de 80 para cá, sobretudo, a arte pública passou a ter muito prestígio. Prefeitos, governadores, presidentes que resolvem colocar uma obra de arte no meio de uma praça, de parque, que às vezes pode até provocar alguma controvérsia. Quando alguém vai ao museu, digamos que a pessoa já está mais predisposta a encontrar, se deparar com um objeto que nem sempre é fácil compreender, entender. Mas quando você está cruzando a sua vizinhança, um parque, uma praça, e se depara com uma escultura mais provocativa, uma peça ou um grafite, isso pode causar algum estranhamento, algum problema. O fato é que os espaços públicos, cada vez mais nos últimos 40 anos, têm servido também para expor manifestações artísticas. E o terceiro vetor para conhecimento dessas obras de arte são as coleções privadas, sem dúvida alguma. Cada vez mais colecionadores privados têm tornado públicos as suas obras. São espaços privados, coleções privadas, entre aspas, museus privados quase, que as pessoas podem visitar, explorar e tal. Basta lembrar o caso aqui da Usina de Arte Pernambuco, uma iniciativa feita pela família Pessoa de Queiroz, onde é possível visitar uma belíssima coleção. Basta lembrar também o caso de Inhotim, em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, que lá também um colecionador privado coloca público a sua coleção de arte contemporânea. Ou seja, são espaços que, ao lado dos museus, também necessitam de apoio, sem dúvida alguma, mas também de regulação, de fiscalização e até de punição, se for o caso de deterioração, de lavagem de dinheiro, de qualquer coisa assim. E por falar em lavagem de dinheiro, um assunto que já foi mencionado anteriormente, vamos enfrentá-lo agora. O mercado de arte no Brasil, assim como o mercado de arte no mundo, ele também é um espaço de lavagem de dinheiro. Quais instrumentos jurídicos poderiam coibir melhor essas práticas e como a lavagem de dinheiro no mercado de arte distorce a percepção do valor artístico de determinadas obras e de determinados artistas? Clarita, é preciso, desde logo, deixar bem claro que obras de arte não são, nem de longe, a única forma de lavar dinheiro. Estudos recentes apontam quase 30 métodos diferentes de lavar dinheiro. Isso é um universo em expansão. A criminalidade está sempre avançando com grande criatividade nessa seara. E não quer dizer também que um colecionador, alguém que vende, um galerista, quando compra, quando transaciona, quando vende uma obra de arte valiosa, cara, preciosa, e está necessariamente envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro. Não, pelo contrário. Há gente de boa fé, gente de bem, gente com grandes colecionadores que, de fato, investem em boas obras, compram, vendem peças caríssimas para colocar em suas coleções, em suas casas, em seus barcos, em museus, em instituições que têm acesso público. Bom, a obra do mercado de arte não é o único que está suscetível a isso. O mercado de arte é mais um. Eu poderia lavar dinheiro com um quadro do pintor A, B ou C, do mesmo jeito que eu poderia lavar dinheiro com criptomoedas, com qualquer outra coisa, com um restaurante, um lava-jato na esquina. Pois bem, e como é que a gente pode instar isso no mercado de arte? Bom, eu acho que ainda há determinadas zonas cinzas que precisam de uma legislação mais eficiente nessa seara. A nossa legislação nem de longe é eficiente para lidar com esse tema da lavagem de dinheiro com obras de arte. Sobretudo porque esse mercado de arte ele tem determinadas características que facilitam esse tipo de operação. Ele é um mercado discreto, ele é um mercado, como eu disse, os preços não têm muita racionalidade, ele é um mercado de bens portáteis, altamente portáteis. Eu enrolo um quadro no canudo, cruzo as fronteiras, sem despertar muita atenção de um guarda de fronteira. Difícil o policial federal, um agente da Receita Federal, detectar que de fato é uma obra de arte ou que é aquilo que foi comprado na feirinha de artesanato ali debaixo da torre de televisão em Brasília. É difícil, é genuinamente difícil. Pois bem, e às vezes
vezes até um colecionador, uma galeria de arte, pode inadvertidamente se meter no esquema de lavagem de dinheiro, não por culpa sua, até por desconhecimento. Então, é preciso que se estabeleça para todos esses atores envolvidos no mercado de arte, em primeiro lugar, conhecimento sério sobre o que fazer. Esse dever de casa precisa ser feito. As associações de galerias, as associações de artistas, os museus, eles devem ter políticas de disseminação dessa informação. Os escritórios de advocacia, um escritório que atende um banco, um escritório que atende um grande industrial que gosta de comprar arte, preventivamente ele tem que ensinar quais são os riscos que esse mundo da arte ele pode oferecer. A pessoa tem que estar ciente sobre esses riscos. E diante de um risco desse, há de se, digamos, despoletar uma red flag, um sinal de alerta. Opa, eu sou artista, chega um comprador no meu ateliê e diz, olha, eu quero comprar um quadro, está aqui tantos R$1.000 em dinheiro vivo. Isso não pode acontecer, isso tem que levantar um sinal de alerta, né? Não pode ser assim. Enfim, só com esse tipo de conduta, esse conhecimento, essa melhora da legislação, da regulação, que essas condutas de lavagem de dinheiro podem ser evitadas. E é preciso que se diga que crime organizado, o terrorismo, eles estão cada vez mais conscientes que se podem lavar dinheiro também com obras de arte. Desde traficantes de drogas, grandes golpistas internacionais ou crime organizado, eles já aprenderam que eles podem transportar grandes quantidades de dinheiro com um bem cultural, uma moeda antiga, um selo antigo, um quadro, como eles podem também lavar dinheiro com esses mesmos bens culturais. Lavar dinheiro, inclusive, para financiar operações como um assalto a um banco, como uma ação de terrorismo, etc. Aliás, o Ornitorrinco Podcast teve como episódio de abertura exatamente o tema da conexão crime organizado e terror com o professor Dr. Christian Viana. Esse é um tema realmente palpitante e que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar com coragem de desafiar suas ideologias políticas. Para quem nos ouve, Dr. Marcílio, e que deseja começar a trilhar um caminho de especialização no direito da arte, qual seria o primeiro passo prático que o senhor recomendaria? Um investimento numa cultura abrangente, num conhecimento de arte abrangente ou um conhecimento específico dentro do ramo da arte? Clarita, sem dúvida alguma, se eu pudesse dar um conselho a um jovem profissional, a um advogado recém-formado ou alguém que está querendo migrar para essa área, que vê como uma área promissora, meu primeiro conselho seria: frequente o mercado de arte. No Brasil se publica ainda muito pouco sobre esses temas. Os livros ainda se contam nos dedos os livros sobre a normativa do mercado de arte. Então, como é que as pessoas podem aprender? Ao longo de nossa conversa, Clarita, eu já disse aqui que não há cadeiras nas faculdades de direito chamadas de direito da arte. Eu já disse que se publica pouco. Os eventos sobre esses temas ainda são raros no Brasil. Então, como é que um advogado aprende sobre direito da arte? O primeiro conselho prático é: comece a frequentar esse mercado. Vá a leilões, frequente leilões, veja como é a dinâmica do mercado, veja quais são os personagens desse mercado. Eu não estou aqui fulanizando, eu não quero que o advogado conheça o colecionador A, um perito B. Estou dizendo, quem é que se move nesse circuito, nesse ecossistema? Eu trato do colecionador, do segurador, do avaliador, do conselheiro, do perito. Quem são essas pessoas? Como é que elas atuam? Quais são as regras? Tem um livro que se chama Introdução ao Direito da Arte, mas fora esse, pode-se contar nos dedos ainda os outros que tratam desse tema. E onde é que se lê sobre isso? Bom, se lê nos jornais, a Folha, do Estadão, Globo, as notícias, está sempre de radar, atento a essas notícias sobre o mercado de arte. Lê sobre o mercado de arte. É a melhor maneira de formar-se advogado de arte. E a imprensa internacional, para mim, hoje, a melhor publicação que trata do mercado de arte no mundo é um jornal italiano produzido em Torino, mas publicado online, você pode ter acesso a ele online, que é Il Giornale dell'Arte. O Il Giornale dell'Arte cobre as questões econômicas, as questões jurídicas. É um jornal mensal, produzido em italiano, mas tem também versões em inglês e em francês. Então, é possível ter acesso a esse jornal e é talvez o melhor meio de informação para você saber quais são os grandes debates hoje, quais são as reformas legislativas no mundo em andamento sobre esse mercado, quais são os grandes crimes, os grandes advogados, os grandes eventos nessa altura. Então, é preciso, em primeiro lugar, que se comece a aproximar-se desse mercado para aprender sobre ele.
O Ornitorrinco Podcast, esse espaço criativo, curioso e híbrido, onde nos aventuramos por territórios inusitados e apaixonantes, teve hoje a honra de receber o professor Marcílio Franca, que nos guiou com brilho pelo fascinante universo onde o direito e a arte se entrelaçam. Nosso diálogo revelou não apenas os aspectos técnicos e jurídicos que envolvem o patrimônio cultural, os museus, o mercado de arte e os desafios globais desse campo, mas também o profundo valor humano, histórico, simbólico, cultural que a arte representa para a sociedade. Professor Marcílio, meu sincero agradecimento por compartilhar conosco seu vasto conhecimento, sua experiência internacional e, sobretudo, a paixão que o move por um tema tão essencial à preservação da nossa identidade. E a vocês, ouvintes, obrigada pela companhia em mais essa jornada. Espero que este episódio tenha inspirado reflexões e despertado curiosidade sobre a dimensão jurídica que permeia o universo artístico, um campo tão cheio de nuances quanto de beleza, perfeito para o espírito inquieto do ornitorrinco.